irmãos. Assim, aqui em Cabo Frio, né, quando a gente está transmitindo pelo Meet, eu costumo pedir aos irmãos, falo, irmãos, mostra o rosto aí, que parece que a gente está falando sozinho, né? Essa nova fase aí que a gente está vivendo, né, de estarmos falando, né, pela internet, vídeo, áudio, ainda não estou acostumado com esse negócio, não. Gosto de ver os irmãos, né? Então, irmãos, fechem os microfones e abram as imagens, para que eu possa ver que os irmãos estão aí, tá certo? Eu quero, assim, tá lendo um texto, né, com os irmãos, se o Senhor desejar falar algo, comunicar algo em cima da sua própria palavra, o Senhor vai abrir a minha boca para falar algo. E se não, irmãos, a gente vai vamos fazer a leitura e vamos ouvir só o que a Bíblia nos diz. Tá certo, irmãos? Rogo a Deus que possa, de alguma forma, contribuir, né, para a edificação da vida dos meus irmãos. A gente vai ler um texto em Êxodo 2, Êxodo capítulo 2. Guardar os irmãos abrirem. Amém? Deixa eu ver o rosto de vocês aqui. Amém, irmãos? Tá joia. Em Êxodo capítulo 2, conta-nos uma história que, a princípio, seria uma tragédia. A história de uma época onde o povo hebreu vivia em um grande aperto, né? Porque havia um decreto de Faraó para se matar, né, todas as crianças do sexo masculino. Porque o Egito, ele temia o aumento do povo hebreu dentro do Egito. Assim, temia porque eles achavam que se o povo hebreu crescesse, iria haver uma rebelião, os hebreus iriam tomar o Egito. Não é? E Faraó decretou, fez esse decreto, que assim todas as meninas que nascessem deixassem viver, e todos os meninos que fossem mortos. A gente lê que nessa palavra, o decreto do rei, do faraó era esse, mas as mulheres que eram as parteiras, a gente observa um detalhe, que elas temeram a Deus. Temeram a Deus e não andaram segundo o decreto de Faraó, mas segundo aquilo que o Senhor havia comunicado aos seus corações, no temor. Ok? E a palavra fala que o povo hebreu crescia em quantidade, em números, no Egito. Bom, vamos ao texto, Êxodo 2, a partir do verso 1, para a gente entender um pouco essa história nesse contexto, tá ok? A gente vai fazer uma leitura, Jorginho, até as 12, né? A gente vai fazer uma leitura um pouco grande, mas vai ser assim... Oi, Jorginho? Até as 12, mas se o Senhor falar no seu coração para você ir até as 3, pode ir. Ali tem a liberdade. Acredito que, de repente, vai até antes, tá, irmão? O que eu tenho para comunicar é pouca coisa, né? Vai ser bem breve a palavra. Então, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ó, e foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, apôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino
postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Dos meninos dos hebreus é esse. Verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma a uma das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Presta atenção, irmãos. Olha como se segue o trabalho de Deus. Nós somos de uma geração self-service, né? A gente quer chegar e encontrar tudo pronto, e, se possível, até as coisas já até mastigadas e só a gente engolir. Mas a gente vê que Deus não age assim. Não age assim. Você vê todo o trabalho de Deus, né, na vida de uma nação, de um povo. Né? Deus tem um começo na história. Né? O começo de Deus é pelo começo, irmãos. Então a gente vê aqui que há um casamento, há um desposamento, né? Nasce uma criança debaixo de uma pressão louca, debaixo de uma opressão maligna, debaixo de um jugo de morte, e o Senhor, ele começa assim mostrar a que se deu aquela união, o porquê que aquele menino nasceu, e qual o propósito da sua obra na vida daquele menino que se tornaria um homem lá na frente. A gente vê que, assim, para aquele menino não restava mais do que navegar pela sua própria sorte. Mas Deus não nos larga a nossa própria sorte. O Senhor tem um plano específico para a sua igreja e para cada membro de seu corpo. Um firme propósito e um objetivo, e ele cumpre a seu tempo. E na vida de Moisés, a gente vai desfolhar algumas páginas aqui, e a gente vai ver que foi assim que aconteceu. Né? Então, no verso 10 desse capítulo 2, a gente vê que esse rapaz foi entregue, esse menino, né? Foi entregue à filha de Faraó. E ele foi, no verso 11, diz assim: aconteceu que naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Olha só, e Moisés cresceu. Mas Moisés foi criado pela sua mãe, ouvindo a história do seu povo, ouvindo falar do grande Deus, do grande Eu Sou, criado na doutrina, criado amando a sua nação. E Moisés, já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio ferir um dos varões hebreus de seus irmãos. Então Moisés já era grande. Já sabia que os seus irmãos viviam embaixo de uma escravidão.
vivia debaixo de um jugo, e já havia um sentimento num coração desse homem, né, de justiça, daquilo que era justo e daquilo que era injusto, daquilo que lhe pertencia, né, que era seu, e daquilo que não era seu. O Egito não era seu, ele foi criado pelo Egito, mas ele era um homem hebreu. E ele sabia, conforme fala aqui o texto, né, um varão hebreu de seus irmãos, ele reconhecia como seus irmãos, e olhou, né, a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Ele matou o egípcio né, por conta do... Perdão, irmãos, está chegando mensagem aqui. Feriu o egípcio, né, para favorecer o seu irmão, que estava sendo assim esmagado por aquele egípcio. Mas, né, segue-se o texto, e tornou a sair no dia seguinte. Então, ele praticou algo bom. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Olha só, Moisés estava errado, irmão, de repreender esse varão injusto, de estar ferindo o seu próximo, de estar ferindo o seu irmão. Não, irmão, ele estava certo. Se a gente olhar numa ótica aqui nossa, ele estava certo de repreender, mas olha só o que acontece aqui no verso 14. Diz assim: o qual, né, disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Eis uma pergunta. Uma pergunta que não cala, né? E uma pergunta que a gente vê no Novo Testamento toda hora sendo feita a Jesus, sendo feita aos seus discípulos. Em nome de quem fazes esses milagres? Em nome de quem tem essa autoridade? Quem te mandou? Não é? Então, ali naquele diálogo ali do verso 14, diz assim, ó, na parte B: pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Né, irmãos? Então, Moisés ali viu que, ainda que ele partiu em defender os seus irmãos, ele se sentiu ameaçado por ter defendido seus irmãos e temeu pela sua própria vida. A gente vê nesse texto que os seus irmãos o rejeitaram, né? Os seus irmãos o rejeitaram. E Moisés tem que fugir, e Moisés parte lá para a terra de Midian, e lá na terra de Midian, né, a gente vê que ele é acolhido naquela terra, e vive ali naquela terra ali apacentando o rebanho de uma filha para que ele se casasse, né, de seu sogro. E ficou ali naquela terra durante 40 anos. 40 anos. Um Moisés que foi assim instruído com toda a ciência do Egito, um homem culto, príncipe no Egito, antes de ter que fugir,
totalmente constituído de todas as leis daquele país, cheio de recursos em seu coração, agora numa terra distante e sendo desconstruído do Egito nessa terra. Bom, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, sendo desconstruído daquilo que ele recebeu no Egito. A palavra fala aqui, no capítulo... Vamos pular um pouquinho, né? Vamos lá para o capítulo 3. Aliás, vamos para o capítulo 3, né? Verso 1 diz assim, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí o Senhor começa a abrir, a desvendar o seu propósito para a vida desse varão Moisés. E no verso 7 diz assim, ó, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Bom, irmãos, até aí Moisés não havia entendido coisa nenhuma. Ué, o Senhor está falando para Moisés que tem ouvido a aflição, né, do seu povo, que tem ouvido o clamor do seu povo, tem conhecido as suas dores. E até aí Moisés não entendeu. O verso 8 diz assim, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha que coisa. Então Moisés deve ter ficado nessas primeiras palavras maravilhado, né? Agora Deus vai descer no Egito, vai fazer justiça aos meus irmãos, vai fazer justiça ao seu povo, agora vai ser uma glória, né? Mas, verso 10 em diante, vamos continuar essa leitura. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí começou o problema, irmãos. Sabe por quê? Enquanto Deus sozinho ia fazer, estava tudo bem para Moisés, porque era o Senhor fazendo
E ele sabia que Deus era poderoso, porque ele ouvia as histórias do Senhor, ele ouvia falar de quem era o Senhor. Então, para ele, tudo bem, e aquela visão assombrosa ali da sarça, né? Mas, quando o Senhor começa a revelar, a partir do verso 10, venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí começou, acredito que começou, vinha ao coração de Moisés tudo aquilo que ele já tinha vivenciado lá atrás, né? Toda a sua autossuficiência ali, que não, na verdade não tinha, né? E qual foi a resposta de Moisés no verso 11? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A pergunta: quem sou eu? Mas se a gente observar, logo no começo da visão, interessante, né? Porque lá no Novo Testamento, a palavra para a gente é calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho, né? A ordem de Deus é essa, né? A ordem apostólica, né? É essa, para a gente calçar os nossos pés. E ali o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que você está é terra santa. Ou seja, tira o teu caminho, tira os teus recursos, tira o que você sabe, tira a sua autossuficiência, tira aquilo que é seu. Entende, irmãos? Então aí Deus começa a falar com Moisés. E no verso 12, Deus disse: certamente eu serei contigo, isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: é o seu nome? Que direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Está percebendo, irmãos? Ó, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. No verso 17, diz assim, ó, no verso 18, diz assim, ó: e ouvirão a tua voz, e irá tu aos anciãos de Israel e ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias. Olha só, irmãos. Agora Deus está comissionando a Moisés. A gente vê que nesse caminho aí, nessa palavra do Senhor, o Senhor, ele fala com Moisés assim: Moisés, o que tem na tua mão? E ele fala: uma vara, ou um bordão, ou um cajado. E o Senhor fala para ele: põe no chão. E ele põe e vira uma serpente, vira uma cobra grande. E Moisés corre e o Senhor fala: toma pela cauda. E ele toma e toma de novo e vira o bordão novamente. E a gente vê nessas passagens essa figura do bordão,
né? O bordão era algo usado pelos pastores, né? A vara, o cajado, o bordão era algo usado pelos pastores para afugentar os animais selvagens, para trazer o rebanho para perto de si, para pegar aquelas ovelhas que eram mais rebeldes e trazer para o caminho de volta, para discipliná-las. Então, esse bordão, essa vara, era um sinal de autoridade na mão de Moisés que Deus estava dando. Então, irmãos, a gente começa a perceber um outro quadro se formando na vida de Moisés. Da primeira vez, a gente vê algo acontecendo na vida desse homem, né, de 40 anos. A gente vê que ele provavelmente poderia ter visto a sua história, né? Poxa, mandaram matar os meninos todos aqui no Egito, os meninos hebreus, e eu fui poupado, e Deus me poupou de maneira extraordinária. Fui levado à filha de Faraó para ser criado como um príncipe, instruído em toda a ciência do Egito. Tenho poder, autoridade nessa terra. Sou um homem cheio de autoridade, mas sou um homem hebreu que não tolera injustiça. E a minha mão está cheia de justiça humana. Os meus pés estão calçados com os pés com o arauto da justiça humana. Não é, irmãos? E aí, qual foi o resultado disso, irmãos? Primeiro resultado disso, um homicídio. Moisés cometeu, segundo o relato aqui, o seu primeiro homicídio. Matou um egípcio. E depois, irmãos, o que gerou essa atitude? Essa atitude fora do chamado de Deus para aquela vida. Não que Deus não tinha um propósito com a vida de Moisés. Deus tinha um propósito e está se revelando aqui no capítulo 3 o que ele tem com a vida de Moisés. Mas porque era fora de hora. E Deus não havia chamado a Moisés ainda para essa obra, irmãos. Então gerou morte e gerou um trauma, irmãos. Olha só o trauma que gerou. Verso 11 do capítulo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmãos, presta atenção. Deus, cara a cara com Moisés, ali na sarça, tendo um diálogo e falando que ele iria. Irmãos, pensa, imagine essa visão, uma visão celestial, né? Uma visão que poucos homens tiveram, e alguns nem terão na sua caminhada cristã. Um diálogo com o próprio Senhor. E Moisés me abre a boca e diz: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha que coisa, irmãos. Aquele homem no seu coração tinha um trauma e tinha uma reprovação em seus atos. E até certo ponto era bom, porque ele via que na carne ele iria gerar, era só coisas ruins, irmãos. Ele via que na carne ele iria ser rejeitado pelos seus irmãos. A pergunta daquele hebreu, injusto com o outro: quem te pôs juiz sobre nós? Quem te pôs juiz? Mas a gente vê quando o Senhor vem e coloca Moisés numa posição correta, faz com que Moisés retire, né, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que ele estava era um lugar santo. E Moisés começa a enxergar
né, quem ele era, o homem Moisés. Não é verdade? Deus pega e põe Moisés numa posição de autoridade. Será que é isso, irmão? Será que é um dos aspectos que tem faltado em nossas vidas cristãs, a autoridade de Deus? A convicção que Deus nos chamou e, tendo nos chamado, nos habilitou a esse chamado. Será que esse não é um dos motivos, a falta de autoridade? Mas a autoridade, quem nos dá é Deus. E a autoridade, ela tem que vir, como os irmãos falaram muito bem no começo, com a submissão, com a obediência, com a sujeição. Você vê que um homem que era príncipe no Egito veio para Midian e se sujeitou a um homem, ao seu sogro, para ser pastor. Pastor que eu falo, um pastor natural, de ovelhas no campo. Né? E no deserto, ali de Midian, o Senhor tratou com aquele homem. O Senhor começou a tirar o Egito de dentro dele. Com Moisés demorou 40 anos, irmãos. Com você, comigo, não sei quanto tempo isso vai demorar. Isso vai depender de nós também, na proporção que a gente se curvar ao Senhor e olhar e conseguir ver, né, a nossa real posição. Às vezes, Deus vai tratar com a gente como tratou com Pedro. Lembra de Pedro? Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus pergunta, o Senhor Jesus faz aquela pergunta, né, aos seus discípulos, né, fala assim, quem o povo diz ser o filho? E seus discípulos começam a falar, uns dizem que tu és Elias, e tal, um dos profetas e tal, pereré, e Jesus queria a opinião deles, queria saber o que eles pensavam do Senhor. E pergunta, e vós, que dizeis que eu sou? E aí Pedro pula na frente, e os irmãos conhecem bem essa palavra, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê que Pedro ali recebeu uma magnífica revelação, irmãos. E Jesus fala que Pedro, essa revelação não veio da carne nem do sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E porque foi revelado isso, que tu és essa revelação que Pedro teve de Jesus dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou com ele, né? Falou tudo aquilo a respeito dele, que ele era um fragmento de pedra, e sobre essa rocha, que era aquela revelação, o Senhor Jesus edificaria a sua igreja, mas Pedro, né, foi aquele homem que recebeu essa magnífica revelação, mas ainda não estava pronto, irmãos, porque Pedro, quando lá na frente, nesse mesmo capítulo, né, no capítulo 16, verso 22, quando, a partir do 19, 20, que Jesus começa a revelar e falar que ele iria para Jerusalém e ele iria ser entregue nas mãos dos principais, dos sacerdotes, e ele iria morrer, Pedro chama o Senhor à parte e começa a repreender o Senhor. Será que Pedro entendeu o seu chamamento? Entendeu o propósito da vinda do Senhor Jesus? A jornada de Pedro em Midian estava assim, só começando, né? Porque o Senhor repreende a Pedro, né? E chama Pedro de adversário, né? Chama ele de diabo.
Ah, irmãos, é uma repreensão dura. Né? E Pedro, ali naquela situação, né? Mais na frente a gente vê muitas situações de Pedro. Né? Quando Jesus fala da sua crucificação, que todo mundo ia fugir, ia negá-lo, e Pedro, não, Senhor, eu estou pronto. Mas estava nada, irmão, negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, irmãos, quando o Senhor, né, quando o Senhor é morto, quando Pedro, assim, nega o Senhor, e diante daquele fogo que está ali na casa ali naquela casa onde Jesus está sendo interrogado e maltratado, está aceso ali, e Pedro nega o Senhor pela última vez e o galo canta. Ah, irmãos, a palavra veio ao coração de Pedro, e Pedro sai dali e chora amargamente. A vida de Pedro começa a passar diante dos seus olhos. E a gente começa a observar que Deus começa a desconstruir aquele caráter violento e justo e bravo de Pedro, correto. Começa Pedro a retirar as suas sandálias da justiça e começa a ver que ele realmente era um miserável. Mas a gente voltando aqui para Moisés, a gente vê que o trabalho de Deus na vida de Moisés foi um trabalho de longos anos para nós. E a gente vê que o trabalho de Deus para Pedro também foi um trabalho minucioso, não foi uma coisa instantânea. Deus quer que amadureçamos, irmãos. Deus quer nos constituir de autoridade, mas quer que a gente reconheçamos que somos pó e cinza. A Igreja de Deus, né, Tito usa essa expressão, né, na sua carta. A Igreja de Deus, ela precisa de autoridade do Senhor. Mas para que a gente seja constituído dessa autoridade, a gente precisa enxergar a autoridade de Deus, irmãos. A gente precisa ser desconstituído. Esse calçado de Adão precisa sair dos nossos pés, para que possamos calçar os verdadeiros calçados que o Senhor quer nos dar, tem nos dado, que é o da preparação do Evangelho. Eu e você fomos chamados para serviços específicos na casa de Deus. Irmãos, queridos irmãos, ponhamos as mãos aonde Deus nos colocou. Não queramos ser aquilo que Deus não nos fez, não nos constituiu a ser. E nem venhamos a querer ser algo fora de hora, mas dentro do tempo de Deus, porque assim seremos bem-sucedidos. Moisés, depois que foi trabalhado pelo Senhor, depois que o Senhor apareceu a ele, depois que o Senhor confirmou a sua obra em suas mãos, Moisés foi um homem bem-sucedido. Amém, irmãos? Então, que a gente possa, assim, não querer agir no ímpeto da nossa justiça, mas que possamos observar o que diz o Evangelho de Deus a respeito do nosso proceder e a respeito das nossas próprias vidas. Que o Senhor possa, assim, nos fazer
filhos obedientes à sua palavra, e que a gente assim possa andar como Deus nos instituiu a andar. Amém? Assim que Deus abençoe os irmãos e que essa palavra, assim, de alguma forma, possa assim te dar um parâmetro em Deus para que tu busque essa autoridade no Senhor. De não se acovardar, irmãos, na obra de Deus, mas saber o momento em que Deus tem te chamado para essa obra e onde você precisa, assim, atuar nessa obra. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa encher o teu coração, irmãos, da sua presença. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que possamos, assim, nos curvar diante do teu senhorio. Pai Santo, que como Deus teve um propósito na preservação da vida de Moisés, Senhor, em constituí-lo como homem nessa terra, Senhor, mas com um firme propósito, Senhor, de usá-lo para uma obra específica no meio do seu povo, Senhor. Que em nós possa haver essa convicção e essa certeza, Senhor, mas que possamos ter ouvidos para te ouvir, Senhor, e um coração para te obedecer, Senhor, e que possamos buscar essa autoridade em ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, quero orar pela tua igreja, que por esses dias o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos, Senhor, com graça e com autoridade em ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu estou passando a palavra aí para Jorginho, né, Jorginho? Sim, Júlio. Amém. Amém. Graças pela bondade do Senhor e mais uma vez está falando conosco. Obrigado, irmão Júlio. O Senhor possa continuar aí operando, né? E nos ajudando na compreensão dessa responsabilidade que cada um de nós fomos chamados, né? Isso realmente é algo de extrema importância. Muitas das vezes nós somos chamados e a gente realmente, né, há essa disposição, essa voluntariedade em nossos corações, né? Podemos realmente servir ao Senhor, né? Mas muitas das vezes nós precisamos entender em que nós vamos servir, né? É nessa construção, né, essa figura que tem lá da construção do tabernáculo, onde nós víamos homens dons sendo capacitados pelo Espírito para que por meio daqueles dons pudesse ajudar na vida dos irmãos, na edificação daquele tabernáculo. Então, o livro de Êxodo, né, essa figura vai dizer, essa figura desse chamamento, onde o princípio é: toma dentre homens e mulheres, cujo coração sejam voluntários, as ofertas que me trarão. Mas nós vemos ali que, meio àquele chamamento, teve um chamamento especial, né, com vista a homens que são chamados homens dons, né? De Efésios, capítulo 4, onde tem aquela distribuição, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e à edificação da igreja, né, irmãos? É importante. A Bíblia diz que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse chamamento é para todos nós, né? Amém? Obrigado, Júnior. Nós somos gratos ao Senhor por essa
palavra que eu, em particular, digo que foi de encontro ao meu coração, sim, daquilo que eu já vinha necessitando e considerando diante do Senhor, né? Isso é muito bom na casa de Deus, porque na casa de Deus há ordem, né? E quando a gente não entende isso, a gente acaba atrapalhando realmente, até com a nossa boa vontade, o ministério de outros irmãos, né? E é bom nós sabermos, em cada posição a qual o Senhor nos colocou, para que não haja essa confusão na casa de Deus, né? Que a gente possa realmente se colocar cada um como a palavra de Deus diz, né? O livro de Coríntios vai dizer que nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido, olhos, mas cada um no corpo tem o seu lugar, né? E o Espírito de Deus possa nos revelar a cada um de nós que fomos chamados qual é a nossa posição. Porque quando nós temos consciência, né, e aí nós podemos realmente atuar com responsabilidade naquilo que fomos chamados. E aí a gente não põe a mão onde não tem que pôr. A gente realmente se submete à direção e ao governo do Senhor. E a casa de Deus é assim, né? Como o livro de Timóteo diz, né? A casa de Deus é coluna e baluarte da verdade, né? E existem regras. O próprio Senhor, o modelo, né? Que o próprio Senhor estabeleceu. Obrigado, Júlio. Obrigado, Orlando. Nós assim, imensamente ficamos alegres, irmão, com a presença dos irmãos conosco. Como a gente vem percebendo esse momento, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam, que são chamados no seu propósito. A gente vinha conversando, irmãos, temos que estar junto com as localidades, mas a gente nunca... E aí, nesse tempo, o Senhor aprovou essa ferramenta e agora não tem barreiras. Podemos estar juntos, mesmo distante, mas estarmos juntos no mesmo propósito. Olha aqui, quem ia dizer que hoje nós, né, teríamos essa facilidade, né, irmão? Podemos ampliar e levar essa ferramenta e estarmos juntos nas localidades e podemos estar edificando e ser edificados. Que maravilha, irmão. A gente não entende, às vezes, o propósito. Aí, depois que as coisas vão acontecendo, a gente vai ver, pois é, olha aí. No início, aquela resistência, né, Gil? Poxa, eu não vou poder dar um abraço no irmão, não vou poder isso, não vou poder aquilo, e agora a gente está vendo que tem um propósito. Graças ao Senhor. Graças a Ele, porque é Ele que está no comando. Ele que está lá no leme lá. Né, Rafael? Ele que está, é o timoneiro. Está conduzindo essa grande arca aí, né? Amém. Então, nós louvamos ao Senhor por essa graça. Amém. E esperamos estar juntos, né? Usufruindo desse momento junto com os irmãos. Amém? Graças. Quarta-feira nós